Boa tarde a todos. Sempre bom estar novamente num evento dessa magnitude, no BIS, Sigma, agora em Brasília, que seja o primeiro de muitos. Agradeço na pessoa do Nuno Bispo, na pessoa de todos aqueles que de fato contribuem para que nós tenhamos mais eventos com debates profícuos, e penso que a área tributária é uma das que vai gerar mais discussões, já está gerando diversas discussões, e para tentar nos auxiliar a desatar um pouco desses nós, nós temos aqui, então, como disse a nossa mestre de cerimônias, um time de peso. E eu vou começar aqui, sem maiores delongas, diretamente com a doutora Simone, que já esteve do outro lado do balcão, e que vai, como esteve do outro lado, então, vai poder fazer um breve apanhado histórico aí de toda a parte que ela pegou e de toda a arquitetura que foi pensada para esse âmbito tributário. Acho que a gente começa bem já numa introdução a partir, então, desse apanhado histórico. Então, a palavra está contigo, doutora Simone. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, doutor Leandro, doutor Maia, doutor Vitodo. Prazer dividir esse painel com vocês. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento, o convite, e parabenizar também pela organização deste evento. Bom, esse estica e puxa de tributação, ele não começou agora. Todo mundo sabe que 2023 foi um ano bastante agitado nesse ponto. Nós tínhamos a previsão na 13756 de 5%. A medida provisória, que foi assinada pelo presidente em julho, ela tinha ali uma previsão de 18%. Desses 18%, 10% seriam destinados à Seguridade Social. Mas, para além da tributação dos operadores, tinha, na época, uma discussão muito grande sobre a tributação dos apostadores também. Então, o que se pretendia, na época, era tributar toda aposta, independente de perdas e ganhos, sempre de se tributar. E era um trabalho difícil que nós fazíamos de convencimento. Por quê? Porque nós ouvíamos muito o mercado, sabíamos das dificuldades que seriam, sabíamos que os países em que a tributação foi elevada não houve canalização, isso só prejudicou o mercado ilegal, todo mundo sabe e repete que isso só privilegia o mercado ilegal. Então, uma eficiência fiscal nós só teremos com esse equilíbrio quando o jogo legal for mais competitivo que o jogo ilegal, que, infelizmente, não é o que se vê hoje. E quando a medida provisória estava ainda tramitando, sempre me pediam uma estimativa. E, dentro do Ministério da Fazenda, não se acreditava muito no setor. Se falava em 30 empresas. Nós teremos, no máximo, 30 empresas. E nós sabíamos que não, porque nós atendíamos diversas empresas, nós atendíamos associações, eu tinha certeza que não. E, como coordenadora geral de loterias, eu tinha que fazer uma previsão, uma estimativa de arrecadação para o ano seguinte, e fiz uma estimativa de entre 60 e 80 empresas. Fui chamada de louca, imagina, são só 30 empresas. Aí a gente teve que compatibilizar isso fazendo 3 previsões, uma mais conservadora, de 30, uma intermediária, de 60, e uma otimista, de 80, que era o que eu acreditava de verdade. E, para esclarecer isso, nós decidimos, em outubro, por várias razões. Primeiro, porque sempre recebíamos, inclusive do Congresso, qual a estimativa, quantos operadores tem no Brasil? Não sabíamos, fizemos um levantamento, eram muitos, mas, claro, que não se esperava que todos fossem. Então, pensamos na portaria, que foi a primeira, que foi a Portaria Normativa 1330, assinada pelo ministro Fernando Haddad, que ela tinha ali vários objetivos, não só poder estimar o tamanho do mercado minimamente, e ficamos muito felizes quando 134 empresas enviaram as suas manifestações de interesse. Mas, naquele momento, precisávamos também regular minimamente a publicidade, pedir que se observasse o CDC, para quem já operava no Brasil.
e naquela época já se falava em cobrança retroativa, mas no momento acabou não prosseguindo. Com a aprovação da lei, caiu para 12, e agora estamos novamente nesse estica e puxa de aumenta, diminui, e o que a gente espera é que isso não aconteça. Infelizmente, o governo tem errado muito com as apostas. Eu sempre digo, lá na época nós éramos o patinho feio do Ministério, ninguém acreditava no setor, eu tinha uma equipe pequena, a gente tentava criar a secretaria antes, a gente não conseguiu, a gente precisava de uma equipe maior, uma estrutura maior de fiscalização, que hoje também não tem. Então, eles são os heróis de fazer o que fazem hoje com a equipe pequena que existe, mas sempre não se acreditava no setor. E agora que nós temos um mercado regulado, diversas empresas já autorizadas, diversas outras aguardando autorização, infelizmente, essa postura pode prejudicar o nosso mercado, atrapalhar toda essa geração de empregos e renda, essa arrecadação que não é pequena. E tem um ponto que o governo está se esquecendo. Na época, as nossas estimativas eram menores, porque a previsão era que fosse só apostas esportivas. A inclusão do jogo online na Lei 14.790 já trouxe um aumento na arrecadação. Então, seria bem menor hoje se fossem só apostas esportivas. Isso também acho que trouxe mais interessados. Mas essa insegurança jurídica hoje, ela realmente prejudica. Tem investidores que querem vir para o Brasil. Ainda tem muita gente interessada no Brasil, que é o 5º maior mercado, e tende a ser um dos maiores mesmo, subir nesse ranking. Infelizmente, eu até sou governista, não nego, mas no nosso setor estão realmente pisando muito na bola. Essa postagem de hoje foi decepcionante. E esperamos que o Congresso siga sem prejudicar e sem estragar esse trabalho todo, que não foi pequeno, feito até agora, todos os investimentos realizados aqui. Então, assim, eu ainda tenho esperança que as coisas não piorem. Acho que é isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Então, Leandro, agora... Leandro, sou eu. Quando sai no microfone, é um de nós. Você está olhando para lá. Sabe o que é assim? Eu espero que as coisas não piorem. Essa, para mim, são as palavras mais precisas. Eu espero que não piore. Você vê que a ideia de que tomara que melhore está meio até desgastada. Desculpa interromper, só porque me chamou muita atenção as últimas palavras. Um debate. Eu espero que não piore. Perfeito. Doutor Maia, o senhor que tem o domínio dos números, o advogado ele não é muito bem reconhecido por ser das humanas a lidar com números, mas parece que o senhor trouxe uma planilha discriminando aí exatamente para mostrar até para as pessoas que têm interesse no mercado brasileiro e traduzir esses números também para ver se de fato esses 12 são 12 ou no fim do dia esses 12 são mais do que esse valor e um escalonamento aí dos tributos que a gente pode vir a verificar. Leandro, obrigado. Agradecer aqui a Sigma pelo convite, pela organização. Agradecer a todos que conseguiam estar aqui a essa hora para ouvir tributário, não é para qualquer um. Eu vou pedir para a organização colocar a apresentação que a gente fez. Alguém consegue colocar o slide? Slide. A gente não pode deixar o pessoal dormir aqui. Gente. Depois do nosso almoço aqui. Bom, enquanto não vem o slide, vamos falar um pouquinho dessa situação. Basicamente, o slide que tem ali são 2 slides em que, em um, eu detalho um pouco como é que é a tributação da operação de bets, e no outro é o mapeamento de todos os projetos de lei que tentam aumentar a carga tributária. Esse mapeamento foi feito agora, no final da semana passada, provavelmente deve estar desatualizado, porque já deve ter coisa nova
de mais gente querendo criar novos impostos ou aumentar a carga. O que a gente precisa ter em mente? O jogo online e as apostas esportivas no Brasil, eles foram legalizados como uma modalidade lotérica. Então, começam as jabuticabas. E como modalidade lotérica, a gente tem na cabeça repasses. Então, a gente tem 12% de repasses e a receita do operador, na verdade, é 88% do GGR. GGR aposta menos prêmios. E aí começam as distorções, né? Porque a gente escuta na mídia, porque as empresas de aposta pagam só 12%. Não, elas pagam 12% a mais do que qualquer outra no Brasil. Tá? Ótimo, já está aqui na tela, vocês podem ver tributação sobre bets, ou então como matar a vaca leiteira. Eu acho que a gente tem esse subtítulo um pouco ilustrativo. Isso aqui controla? Obrigado. Eu vou ficar de pé, que eu não consigo falar sentado. Isso aqui é uma simulação, tá? Basicamente, a gente tem aqui, depois eu posso compartilhar com quem quiser, manda um e-mail, eu mando essa simulação. Considerando um volume de apostas de 100 milhões e um payout de 90 milhões, lembrando que no jogo online a gente tem um payout teórico mínimo de 87,5. Então, e nas apostas esportivas você não tem, porque você não consegue controlar qual o payout de uma aposta esportiva. Nesse caso teórico, a gente teria um GGR de 10 milhões, aí tem contribuição social, Fundo Nacional de Segurança Pública, Ministério da Educação, Esporte, Saúde, Turismo, ONGs, Fundo da Polícia, o operador fica com 88% disso. Depois ele vai pagar a taxa de fiscalização, tá? E essa taxa de fiscalização depende de qual bracket, de qual faixa da tabela ele passa, e aí começa a primeira distorção. Quando teve a Lei 13756, a taxa de fiscalização ela tinha como base o volume de prêmios. Quando veio a 14756, ela mudou a base de prêmios para GGR. Só que olha o que acontece. Prêmio aqui eu tenho 90, GGR eu tenho 10. E eu tenho uma taxa de fiscalização que estava prevista de 54 mil. Percentualmente, o peso da taxa de fiscalização cresceu absurdamente. Ou seja, com a 14756, a taxa de fiscalização ficou praticamente 10 vezes mais cara, e ninguém falou disso. Por que ninguém falou disso? Porque estava todo mundo feliz porque aprovaram o jogo online. Depois você tem PIS, COFINS, 1,65, 7,6, mas você tem direito a alguns créditos de PIS e COFINS, a gente vai falar disso. E depois o imposto de renda, contribuição social, que totalizam 34%, mais ou menos, porque você tem, na verdade, o adicional sobre tudo aquilo que supera R$20 mil por mês, o que é quase todo o faturamento, quase todo o lucro de uma empresa. Nessa simulação, a gente terminaria com uma carga tributária de 35%, mais ou menos, tá? Considerando o ISS mais baixo do Brasil, que é 2%. E aí você tem estratégias para diminuir essa carga tributária, né? Então, acho que isso todo mundo quer ouvir. Como é que você diminui, como é que você torna mais eficiente a carga tributária de uma empresa de apostas? Você tem algumas opções, tá? A primeira delas é trabalhar dentro do conceito de crédito de PIS e COFINS. A gente já deu uma palestra sobre isso no Rio de Janeiro, esse ano, sobre a possibilidade, o que dá direito a crédito de PIS e COFINS, tem solução de consulta da Receita Federal. Basicamente, insumos dão direito, tudo aquilo que você tem obrigação legal ou regulatória dá direito. Tá? Então, tem uma brecha gigante aqui para estruturar uma operação em que você vai ter mais crédito de PIS e COFINS se você utilizar o sistema de terceiros em vez de usar um sistema próprio. Tem muita casa de apostas que usa sistema próprio, quando se ela tivesse uma outra empresa, ainda que do mesmo grupo, mas que tivesse substância econômica,
fornecendo aquele software e cobrando por ele, aquilo geraria uma despesa dedutível, aquilo geraria crédito de PIS e COFINS, e geraria um ganho não só nesses 9,25%, mas também nos 34%. Porque no lucro presumido a carga tributária é mais ou menos 17%, e você economiza 34% aqui. Tá? Então, o que a gente tem visto hoje de planejamento tributário envolvendo as BETs envolve uma discussão sobre taxa de fiscalização, envolve principalmente crédito de PIS e COFINS e a questão de despesas dedutíveis. Tá? Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo. Acreditem se quiser, eram 34 projetos de lei tentando aumentar a carga tributária. Tá? Alguns propondo 24%, 25%, criação de CID de 17%, até 30% de repasses. Tá? O que isso vai acontecer? Vamos lá, qual que é a repercussão disso? Na análise que vocês fizeram, agora eu já posso sentar, que não preciso mais olhar para lá. Na análise que vocês fizeram, a sua análise, na época, dizia 80 operadores, 134 manifestaram interesses. A gente vai acabar com menos do que 30. Isso aqui vai levar o mercado a menos do que 30. Por quê? Quando você aumenta a carga tributária, hoje no Brasil você já tem uma situação em que, para uma empresa de apostas ser viável, ela tem que ter uma massa crítica mínima, ela tem que ter um faturamento mínimo, e esse ramp-up tem gente que não está conseguindo superar. Né? Para ação grandes, ela consegue sobreviver. Quem não chegou naquela massa crítica de usuários de faturamento, está muito difícil. Isso aqui só vai deixar mais difícil. O que vai acontecer além disso? A dificuldade de concorrer com um operador ilegal. Como é que eu vou oferecer odds competitivas se eu tenho que pagar muito mais imposto? O meu custo é igual ou superior a ele, porque eu estou no Brasil. Como é que eu vou oferecer odds competitivas? E aqui vem a mensagem que eu quero deixar, tá? Que é essa daqui. É para isso que a gente está... Eu já usei essa figurinha no passado. Há mais de 10... Não, eu achei que eu não ia precisar mais usar, cara, mas assim... A gente está voltando para isso. Eu usei essa figura há mais de 10 anos em Londres para explicar como é que era o mercado brasileiro na época. Que era, olha, se você quiser andar na linha, não pode, mas se você quiser ir de outro jeito, pode passar. E a gente está voltando para isso. Né? A gente está voltando para uma... Olha, você quer andar na linha? Você quer ser regulado? Não pode, porque você vai ter que pagar muito imposto, você não vai conseguir pagar prêmio, você vai ter restrição à publicidade, você não vai poder patrocinar... E vão criando cada vez mais obstáculos para quem quer andar na linha. Quer pisar na grama? Vai, não tem problema, pode correr. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Ou seja, e aí, quando você falou, pode piorar, né, o que não torcendo para que isso não piore. A gente tem hoje, a gente viu o post da rede social do governo, né, a gente está chegando agora no movimento Bate na Bet. Né, ano eleitoral bate na Bet. Todo mundo está começando a bater na gente. Vai dar trabalho, o próximo ano vai ser muito difícil, mas o setor tem que, mais do que nunca, estar organizado e começar a educar a população de que, olha, o inimigo é o jogo ilegal. Quer bater na Bet? Bate na ilegal. Porque, se isso não acontecer, a gente está fadado ao fracasso. Tá? Bom, gente, obrigado. Vou fazer um adendo aqui. Como você mencionou os PLs que pretendem aumentar a tributação, tem uma quantidade enorme de projetos de lei querendo proibir publicidade. Aí vai ficar pior ainda. Na Itália aconteceu isso. E outra coisa, todas as empresas do Brasil podem fazer promoção comercial. As bets não podem.
A SPA não está autorizando. E por que isso? Porque tem um decreto lá de trás dizendo que não pode ter promoção comercial de jogos de azar, mas isso se referia aos jogos de azar proibidos. Então, é outro absurdo, é outra injustiça com relação ao setor, porque todo mundo faz promoção comercial no Brasil e os operadores não podem, em que pese a portaria 1231 dizer que poderia fazer, mas não está liberando. Então, infelizmente, temos mais esse ponto. Antes de passar a palavra aqui para o ilustre doutor Vitoldo, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando aqui o doutor Maek falou sobre a questão específica da taxa de fiscalização. Me parece que a maioria dos operadores não quis se incomodar e está pagando exatamente para não se incomodar. Agora, que existem muitas controvérsias sobre ela, especialmente em relação a não ter a contraprestação dessa vigilância e etc., me parece que poderia ser objeto de debate. Eu acho que sim, cabem alguns questionamentos, né? Eu vou ter que falar um pouquinho de juridiquês. Quando a gente fala de taxa, a gente tem taxa por prestação de serviço público ou taxa por exercício de poder de polícia, que é a fiscalização. Quando você tem taxa por exercício de poder de polícia, você não tem uma coisa chamada referibilidade direta. Traduzindo o palavrão, a taxa de prestação de serviços ela se presta a pagar o custo do serviço prestado pelo ente público. Ela não pode exceder e ela tem que ter uma referência direta ao custo. Exemplo disso, alguns municípios tentaram colocar a taxa do lixo em algum momento e fizeram com base na fachada do imóvel. Quanto maior a fachada, maior era a taxa do lixo. Isso foi decidido pelo Supremo, que era inconstitucional, porque o tamanho da fachada não tem relação com a quantidade de lixo produzido. Não é uma referibilidade direta. Tá? Quando você fala de exercício de poder de polícia, você não tem essa exigência. Mas você tem a exigência de que a taxa se presta a financiar aquela prestação, aquele serviço de fiscalização. O que está acontecendo hoje com essa taxa? Boa parte do valor está contingencionado, não está na mão da SPA. Né? Então, isso, na minha opinião, é o maior ponto, o maior argumento, falar, olha, eu pago isso não está se revertendo para a fiscalização. E aí a gente mantém o jogo ilegal faturando bastante. É evidente, aqui a gente também não está dizendo que a SPA é omissa, muito pelo contrário, existe um trabalho hercúleo. Mês passado derrubaram 11 mil sites, mas ainda assim, e se a gente estiver dentro da nossa linha aqui, dentro da tua linha que vai bater ali no portãozinho, querendo ser certo, querendo andar na linha e querendo recolher os tributos, é evidente que em um dado momento o operador que quer fazer tudo de forma adequada e vai ter uma dificuldade financeira por fazer isso, vai se sentir tentado a talvez não andar na linha. Leandro, eu acho muito difícil para o operador que está autorizado no Brasil não andar na linha. O risco é muito grande, o custo é muito grande. Ele já entrou no mercado regulado. Eu acho que a questão da canalização, o grande problema que eu vejo é porque você pode analisar a canalização sobre dois aspectos, a oferta e a demanda. Tá? Tudo que a SPA tem feito, e tem feito da melhor forma possível, ataca a oferta. Ou seja, derruba site, vai contra o meio de pagamento do site, vai contra quem faz publicidade do site, isso ataca a oferta. Só que o grande componente da canalização é a demanda. É o quê? É a opção do cliente. É o cliente, é o apostador que decide onde ele vai apostar. E ele vai apostar onde ele tiver a melhor experiência, o melhor produto. E aí, a decisão de como lidar com isso é o quê? Você tem que ter uma tributação adequada, você não pode ter restrições à publicidade. Só que quem está atacando isso não é a SPA, é o Congresso e o governo. Agora, como a gente viu no post de hoje. Então, eu acho que assim, o regulador ele está fazendo exatamente tudo que está
ao alcance dele. Tudo que está ao alcance dele ele tem feito. Só que governo e Congresso têm atuado de forma a simplesmente aumentar a demanda. A demanda existe para jogo. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo na semana passada, que o Maguinho gentilmente publicou sobre isso. Ou seja, não adianta tapar o sol com a peneira. Aquele solzinho que eles colocaram no post deles hoje, não adianta tapar com a peneira. A demanda existe. E se proibir apostas no Brasil, ela vai continuar existindo. A gente simplesmente está dando para o crime organizado a melhor fonte de renda que eles vão ganhar nos últimos anos. Muito bem. Então, a gente sai de um contexto, Vitoldo, em que o Dr. Maia conseguiu, através de números, comprovar que os 12, no fim do dia, não são 12, são muito mais do que os 12. E, além disso, a gente tem um risco de algumas teses, que é a possibilidade da gente olhar para trás e possibilitar, através de um interesse arrecadatório, exatamente perseguir aqueles anos de ouro, se a gente pode chamar assim, onde não havia recolhimento algum de tributo. Onde a nossa jabuticaba permitiu que as empresas explorassem esse mercado, porém, que não tivessem CNPJ no Brasil. Então, aí, quando a lei lá em 2018 prevê essa possibilidade, ou obriga que seja feito dessa forma, é evidente que os problemas de tração, como houve no final do ano passado para o início desse ano, vão acontecer. Mas o nosso operador, então, que está querendo andar na linha, utilizando a figura do Dr. Maia, ainda corre esse risco, será, doutor e professor? Porque o cara não deixa de ser esse professor, né? Pode não ter mais a vontade aquela de estar dentro da sala de aula, mas continuas um acadêmico. O professor nunca deixa de ser o professor. Eu acho talvez eu tenha aposentado, Leandro. Vou pensar nisso daí. Antes de te responder, eu queria fazer um comentário, Luiz. Eu falei ainda agora ali no Poder 360. Aliás, eu recomendo aí a todo mundo, depois vai lá no site do Poder 360, porque todo mundo que passou lá deixou uma mensagem interessante. Acho que vale a pena depois dar uma olhada. E o que eu falei lá foi o seguinte, cara. Eu acho, aceito a crítica, posso estar errado. O que o governo faz hoje para combater o ilegal, ele é de baixíssima efetividade. Cancelar site é meio ridículo. Porque o Vitoldo.bet, Vitoldo.1.bet, Vitoldo.2.bet, e assim vai. Eu lembro uma vez a gente estava num evento em Florianópolis. CGS de Florianópolis. Eu estava no painel com a Milton. Alguém me mandou, apontou para o telefone, eu peguei para ler e vi lá, ó, a Blaze caiu. Aí eu falei, ó, desculpa quem interrompeu o painel e tal, notícia de primeira mão aqui, acabei de receber, a Blaze caiu. Beleza, continuou o painel. Meu irmão, antes do painel acabar, a Blaze já tinha mandado mensagem para todo mundo dizendo, ó, você pode acessar no blaze.1.bet, sei lá o quê. A informação era, este site está temporariamente indisponível, mas se quiser apostar, já dava o clique abaixo. Já dá clique aqui, e aí era blaze1.com.br, ou .com, sei lá, não importa. O fato é, no tempo de um painel, a Bet já tinha outro endereço. Beleza, método de pagamento. Cara, você entra aí, pega um white label, em 5 dias você tira um CNPJ, você começa a processar Pix pro tigrinho ilegal. Enquanto eu estou processando, eu já estou tirando o outro CNPJ. Assim que esse ficar pronto, eu apago aquele método de pagamento que eu criei em 5 dias e crio outro. Enquanto esse aqui está processando, eu estou tirando outro CNPJ. Cara, de 10 em 10 dias eu faço um novo. Então, assim, dá para fazer? Dá. Adianta? Não. E aí, na minha concepção, qual é o grande método de combate ao ilegal?
Cara, se eu pudesse ser competitivo, eu migro o jogador, a demanda, do ilegal para dentro do legal. E como é que eu sou competitivo? Bom, primeiro, eu não posso ser esculachado no tributo. Segundo, eu não posso ser esculachado com demanda do consumidor. Cara, tem dezenas de projetos de lei para, a título de proteger o consumidor, para acabar com a propaganda, de detonar o afiliado, acabar com o influencer, não tem embaixador, não pode ter camisa às 4 da tarde. Quer dizer, se eu não consigo, cada vez que vem um projeto de lei ou um projeto governamental qualquer que torne a vida do operador licenciado mais difícil, todo esse custo de operação termina nas odds, e aí no final tem um cara oferecendo 30 centavos de lucro no Flamengo, enquanto que o outro oferece 70. Porra, você vai jogar em quem? No que dá 70 ou no de 30? Bom, era o comentário, porque eu acho o seguinte, a SPA está fazendo o que é possível? Tá. Mas tem um troço que eu acho que a SPA não está fazendo. É chamar lá o congressista, é chamar o governo e falar o seguinte, olha só, vocês estão me botando numa situação onde eu não tenho mais o que fazer. Vai ruir. Isso eu tenho certeza que a SPA não está fazendo. E devia. Bom, respondendo a sua pergunta, Leandro, retroatividade do direito tributário, todo mundo aprende na faculdade, logo nas primeiras semanas de direito tributário, que a lei tributária não pode retroagir em malefício do contribuinte. Algo muito semelhante com o direito penal. O direito penal não pode retroagir em malefício do réu. Qual é o grande problema aí? É que a teoria de que você pode voltar no tempo, na verdade, ela não está sustentada na volta no tempo. Ela está sustentada no fato de que o conceito de estabelecimento prestador, que é um conceito legal fixo, está escrito na lei, ele foi perfeitamente cumprido pelos operadores enquanto estavam no Brasil, porque aqui tinham escritório, aqui tinham diretores, e isso tornaria aquele endereço como um estabelecimento prestador de alguém que operava aqui, ainda que sem CNPJ ou sem licença, operou aqui. Então, a ideia de voltar no tempo não é uma retroatividade da lei tributária. É simplesmente uma adequação ao fato de que você possuía um estabelecimento prestador e nunca pagou imposto por isso. Ah, então pode voltar? Bom, teoricamente, se a minha ideia estiver certa, pode. Qual é o grande caso? Eu tenho para mim que quando o governo pega e traz todo mundo e diz assim, quem tem interesse? Eu. Vamos montar a lei? Vamos montar a legislação? Quero ouvir todo mundo. Vamos lá, vou fazer agora as portarias. Qual é a sensação que eu tenho, tá? É que nós estamos passando uma borracha no passado. E todo mundo que aplicou para as suas licenças tem a real sensação de que passamos uma borracha no passado. Por quê? Porque o governo, e agora eu vou botar governo com G maiúsculo para incluir todo mundo, independentemente da esfera, fez parecer que estávamos passando uma borracha no passado. Vamos começar agora uma nova história, que agora vocês vão pagar imposto. E aí, de repente, surpresa, eu agora quero cobrar o que é para trás. E aí, outro dia a gente estava conversando numa mesa de bar, e eu vou me tomar de uma ousadia de usar os 60 pessoas que estão aqui presentes para me ajudar a responder um negócio. Então, se vocês não colaborarem, eu vou passar um dos grandes vexames da minha vida, que é falar com o público e ninguém responder. Então, eu queria pedir, cara, delicadamente, que vocês me ajudem a responder essa pergunta. Pensa assim, puto, o cara tá operado, meu irmão, a perna arrebentada, tá lá se esforçando, então eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem concorda que a grande mídia colabora em denegrir a imagem das bets licenciadas no Brasil? Beleza. Maioria das pessoas concorda com isso. Agora eu vou fazer. Quem concorda
que se tributarmos no passado apenas... Foi a grande mídia. Quem concorda que, se tributarmos o passado, apenas as empresas que já existiam antes de 1º de janeiro serão prejudicadas? Quem acha que as empresas que nasceram em janeiro, agora na legislação, está de boa, se tributar para trás? Tá bom. Onde é que eu quero chegar com isso? É impressão minha ou a grande mídia, que por um acaso detém empresas que foram criadas a partir de 1º de janeiro e, portanto, não possui nenhum passivo tributário? É isso mesmo? O mesmo cara que bate, o mesmo cara que denigre, o mesmo cara que estimula uma tributação para o passado, é o cara que montou um negócio novo agora e que não vai sofrer em absolutamente nada. É isso mesmo? Isso é para a gente pensar. Eu adoro teoria da conspiração, eu me amarro. Eu me amarro. Quando se me trouxer uma teoria da conspiração, eu vou passar dias pensando naquilo. E vou arrochar ela e vou piorar. Mas, assim, eu tenho esse sentimento ruim em relação a tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque nos foi vendida a ideia de que a gente estava pagando o passado e agora a gente vai criar um troço novo. E aí, depois que a gente tenta apagar o passado, cara, a gente não para de apanhar todo santo dia. E é porque a gente apanha, porque a gente tem fama de que destrói família, de que tem gente se suicidando, de que tem gente parando de se formar na faculdade por causa da Bet. Essas notícias são as mesmas que sustentam a ideia de que, pô, esses caras têm que pagar mais, a gente tem que limitar eles, ele não pode fazer propaganda. Está tudo conectado? Bom, é uma boa teoria da conspiração. É uma boa teoria da conspiração. Média, ela sinalizou que é média. Tudo bem. Tá, eu vou ficar com média, mas pelo menos é uma teoria da conspiração. Né? Bom, então, qual era o... Resumindo, cara, dá para tributar para trás? Cara, infelizmente eu acho que dá. Deve? Com certeza não deve. Agora, o que é que financia essa ideia toda, eu não sei. Porque se a ideia for simplesmente arrecadar mais, cara, eu arrecado mais aumentando a base tributária, não necessariamente aumentando a carga. E como é que eu aumento a base? Canalizando o cara que hoje joga no site ilegal e trazendo ele para o legal. Às vezes dá a impressão que o cara não sabe pedir, Luiz. Fala. Sim. Assim, o que me preocupa, né, nessa sua conclusão e por que eu penso um pouco diferente? Eu penso que não dá para tributar para trás. Porque a norma que existe do que você chama, você está explicando que é o conceito de estabelecimento permanente, ela é pendente de regulamentação, ela não se aplica perfeitamente ao caso, e se você tem cliente brasileiro consumindo um produto ou um serviço no exterior, a responsabilidade pela retenção do IR é dele. Ou seja, se quer cobrar retroativo, vai cobrar do apostador, não da empresa. E aí ninguém vai querer cobrar. Por que eu não me permito concordar com você? Porque... Posso só fazer um parêntese? Não quer dizer que eu concorde, não. Eu estou explicando qual é o fundamento. Mas deixa eu te explicar por quê. Porque tributo é atividade vinculada. Conceito de tributo, artigo 3º do CTN. Ou seja, ainda que o governo quisesse não cobrar, ele tem a obrigação de cobrar, exceto quando ele não é devido. Por isso que eu defendo que não se aplica às bets a questão do estabelecimento permanente. Tá? Se existe uma obrigação tributária, não é da bet, é dos apostadores que deveriam ter feito a retenção na fonte. No caso de pessoa física, nem é responsável tributário pela retenção. Então, a gente ia morrer, ia terminar no nada. Eu concordo contigo. Eu não estou querendo aqui vender a ideia de que eu concordo com isso, não. Eu estou tentando explicar, porque muita gente não... Mas de onde surgiu isso? O cobrar para trás, ele tem esse fundamento, né? Vamos lá. Deixa eu tentar entender. Vamos imaginar que eu, há 10 anos, planto THC, que vai poder virar uma plantinha um pouco mais, a cannabis. Até onde eu sei, posso estar errado, eu não sei se agora é possível para fins medicinais.
É? Agora? É possível? Bom, então vamos tributar para trás. O Leandro tinha uma gleba e nesta gleba ele plantava a plantinha, mas era proibido, não interessa. Mais ou menos, eu estou fazendo aqui um pouco uma analogia um pouco mais esdrúxula, mas a lei não permitia as empresas de estarem no Brasil. Não permitia, simplesmente não permitia. E agora, admitir a possibilidade de que elas venham a ser tributadas preteritamente, me parece um perigo absurdo. Mas, Leandro, o que você fala, existe um princípio do direito tributário, que, eu odeio o latim, com todas as minhas forças, mas eu vou falar o latim, me perdoem. É pecunia non olet, que basicamente é, dinheiro não tem cheiro. A história é... Non wallet. Eu odeio o latim. Non wallet. O César resolveu criar um tributo sobre o uso dos mictórios públicos. O filho dele foi lá e falou, pai, esse dinheiro é nojento. E como é que você faz isso? É nojento. Ele pega uma moeda de ouro, esfrega no nariz do filho e fala, dinheiro não tem cheiro. Que, no direito tributário, significa a renda é tributável independente da origem lícita ou ilícita. Tá? E é como pegaram Al Capone nos Estados Unidos. Então, de novo, eu não acho que o caminho da discussão seja da questão da legalidade ou não da operação. Tá? E eu acho que a discussão é, não existia estabelecimento permanente no Brasil. Tá? O fato de você ter, eu vou dar um exemplo, empresas que vendem no AliExpress, Alibaba, e que vendem muito para o Brasil. O governo brasileiro vai tributar essas empresas porque elas vendem muito para o Brasil? Não. Elas não têm estabelecimento no Brasil. Ele cobra o imposto de importação do comprador no Brasil. Pode cobrar. Existe uma discussão sobre a obrigatoriedade de pessoa física reter imposto de renda na fonte ou não. O fisco quer entender que sim, apesar da norma não ser clara. Tá? Ainda que ele entenda que sim, a responsabilidade tributária, no direito tributário você tem uma diferença entre quem é o responsável tributário e quem é o contribuinte de direito. Mas a responsabilidade tributária não seria da empresa que está lá fora, é do contratante que está no Brasil. Então, eu insisto nessa linha porque eu acho os outros argumentos arriscados. Tá. Bom, eu acho que a gente pode abrir para a pergunta, mas antes tem um outro tema interessante aqui, dentro especificamente da questão tributária, e que pode ganhar um palco maior de debate, que brilhantemente a doutora quer nos brindar com essa possibilidade, que diz respeito a uma possível concorrência no âmbito municipal e no âmbito estadual, em relação aos tributos federais que vão recair sobre as BETs e a possibilidade da tributação no âmbito das loterias municipais e das loterias estaduais. Acho que esse tema é importante, até porque a gente tem muita gente interessada nas loterias municipais e nas estaduais, por óbvio. O tema é polêmico, porque muita gente é contra a exploração das loterias pelos municípios, mas eu penso que é uma realidade que já existe, ignorá-la é um erro. Os municípios, eles têm, pela Constituição, eles têm autonomia administrativa, financeira, existe um princípio de não diferenciação entre os entes federativos, e o governo poderia cumprir o que está previsto no artigo 195, que diz que todo concurso de prognósticos tem que ter uma contribuição para a Seguridade Social. Eu posso dizer aqui, porque uma das versões da medida provisória contemplava os municípios, inclusive com o parecer da PGFN, porque essa medida provisória ela envolvia vários ministérios. Enquanto ela estava dentro da Fazenda, não vazou, essa minuta era nossa, lá interna, e quando acabou indo para outros estados, nós estávamos em um evento aqui no TST, um dos primeiros eventos do setor, lá em 2023, e, de repente, eu vejo aquele agito na plateia. Tinha vazado a minuta. E aí estava lá a previsão dos municípios, inclusive com uma minuta só sai de um ministério, então não é nenhuma informação privilegiada aqui, que fique claro, uma minuta só sai depois que a PGFN dá o ok. Então,
justamente pelo entendimento do ministro Gilmar, que ele cita os municípios na decisão. Então, eu sempre defendi que se deveria tributar e até para colocar cada um ali dentro do seu território, porque ainda que o município possa operar, eu entendo que pode, tem todas as discussões, se é direito local ou não, se é interesse local ou não, mas eu entendo que é um direito, porque municípios grandes, ainda que se possa dizer que um município pequeno não consegue operar a aposta de cota fixa, somente as loterias, mas, enfim, tudo isso tem que ser regulamentado. Eu acho que não regulamentar é muito pior, dar brecha para qualquer município surgir, fazer de qualquer jeito, não seguir a lei federal. E a União deveria, sim, prever uma contribuição para a Seguridade, tanto para as loterias estaduais, um valor igual para todos, todos têm que contribuir com um percentual X para a Seguridade Social. Sweepstakes é um tipo de loteria extraído de corridas de cavalos, que não se mistura com turf. Os jockeys iam lá pedir e a gente não podia autorizar, por quê? Porque não tinha essa previsão da contribuição para a Seguridade. Então, eu acho que tem outras formas de tributar e resolver que não seja forçando quem já está operando aqui legalmente. Então, isso. Eu tenho ainda dentro dessa questão, e aí eu abro o debate aqui para os nossos palestrantes, sobre a questão específica dentro dessa ideia do município. O parecer da PGR, que veio a público na semana passada, um dos argumentos seria uma possível guerra fiscal que haveria entre os municípios, mais de 5 mil municípios que a gente tem. Vocês acham que isso seria, por si só, um fundamento forte para bloquear ou evitar, por exemplo, a exploração por parte dos municípios? Não, pode falar. A Simone já respondeu aqui perfeitamente. Então, se for assim, vamos cancelar o ICMS, o ISS, todos passaram por guerra fiscal, estabeleceu-se ali um mínimo, e eu acho que isso não é argumento. Eu acho que isso não é argumento jurídico. Isso pode até ser um argumento, não é um argumento jurídico. É o que está no parecer. É um dos fundamentos. Esse. Eu vou complementar da seguinte maneira. A gente vivenciou guerra fiscal em relação a serviços de seguro, em relação a serviços de plano de saúde, né? Tudo aquilo onde você tem a sede lá, por exemplo, a Bradesco Seguro está ali em Osasco. Mas locação de automóvel. A Bradesco Seguro está ali em Osasco, né? Cara, eles têm clientes espalhados em todos os 5.400 e qualquer coisa municípios do país. A quem pertencia o ISS daquele serviço que foi prestado pelo Bradesco? A gente passou décadas discutindo isso daí. E a gente tem um problema aqui, né? Quando a gente olha para se o município pode ou não pode, eu não consigo não pensar nisso. Tá? Vamos lá. A Bet está estabelecida aqui em Brasília. Ela tem clientes nos 5 mil municípios. A quem pertence o ISS do cara que jogou lá no Chuí? Brasília. Então, a gente está entendendo que o local do apostador não exerce influência na tributação de ISS da Bet. Na verdade, a gente vai além, né? Existe uma regra de direito civil que contratos celebrados entre ausentes reputam-se celebrados no local do proponente. Contratos feitos pela internet são contratos entre ausentes. Consequentemente, a proposta é feita em Brasília. Beleza. Então, olha só. Então, a gente está concordando aqui que o ISS pertence a Brasília, que o local do contrato, da celebração do contrato é Brasília. Não é? Beleza. Bom, e se a Sabet estiver em Bodó? E ela, ao invés de uma licença federal, ela tiver uma licença municipal? O local de residência do apostador tem influência? A gente acabou de concordar que não. Não. O contrato foi celebrado aonde? Não tem para fins civis, não tem para fins tributários. Isso. O que acontece é que a lei trouxe a restrição territorial. Ou seja, a atividade de loteria não pode ser exercida fora dos limites do ente federativo concedente. Tá? Antes da lei, da 14756, essa era a tese preponderante, a tese de que
olha, é um contrato entre ausentes, então eu posso aceitar clientes de qualquer lugar. Veio uma regra específica, aí você tem a questão de regra específica se sobrepõe à regra geral, né, lei específica, e é uma regra especificamente para loteria. Aí que é baseada a restrição territorial. Mas eu concordo com você, que Beleza. do ponto de vista tributário, não tem questionamento. Então, mas o que é que passa na cabeça do legislador de Bodó, de Miguel Pereira? Não, eu não estou vendendo uma aposta para o cara que está no Chuí. Eu estou vendendo uma aposta que está sendo celebrada em Bodó. Onde o cara está, não me importa. O cara está em Pequim. O contrato foi celebrado aqui em Bodó. Essa é a ideia do município de que, não, aonde o cara está fisicamente não tem nenhuma influência no contrato jurídico que está sendo celebrado, que é o contrato de aposta. Sim. E aí, esse é o gancho, e aí você concorda, eu sei que a gente já conversou sobre isso, o problema, se pode ou não pode, está aí. Vira bagunça, eu não tenho a menor dúvida. Tem que ser dentro do território. Existe realmente essa tese de que por ser internet, mas não. Nos Estados Unidos funciona muito bem a geolocalização, você muda de estado, você não consegue apostar. E eu acho que se os municípios se enquadrarem, seguirem a lei, fica muito mais fácil de defender a continuidade da exploração. Agora, de um município explorar o país inteiro, aí realmente é uma guerra. Isso sim é um vira argumento. bagunça. Porque é o que está. Mas a questão... Por isso precisa regulamentar, né? É que assim, vamos lá, nos Estados Unidos você tem o The Wire Act, que é uma lei federal que criminaliza, é crime federal, você fazer transmissão de dados relativos a apostas para além das divisas estaduais. Tá? Aqui não existia uma regra específica, e aí sim existia esse argumento do contrato entre ausentes. Pós 14756, quando veio a norma específica de loterias dizendo que há a limitação territorial, esse argumento foi por terra, para a operação. Tá? Então, assim, eu entendo que hoje, o Supremo, de certa maneira, já se pronunciou em relação à Loterge, e a gente espera um posicionamento mais firme do Supremo em relação a isso, que toda operação de loteria tem que ser restrita aos limites territoriais do ente federativo. Beleza, mas a gente depende de um pronunciamento do Supremo para isso, porque no momento que a gente tem uma decisão... Não, a gente na verdade... individual para a Loterge. Não, a gente não depende disso. O que acontece é que a gente tem legisladores municipais ignorando a lei federal. E aí judicializa. Mas a lei federal é muito clara. Vou abrir, então, esse espaço dos últimos 6 minutos que a gente ainda possui. Olha, o nosso perguntinha o nosso perguntinha já levantou a mão ali, então... Estamos aqui. Ele já está até com o microfone. Só com o microfone na mão. Esperando. O Hamilton, depois temos mais uma logo na sequência. Já vou aproveitar e já vou, uma metralhadora giratória, perguntar para todo mundo. Eu acho que todo mundo merece uma pergunta. É bom de ficar até o final, porque a gente consegue aproveitar um painel como este. Primeiro, doutor Luiz Felipe, parabéns pela sua demonstração dos números, mas a pergunta do $1 milhão você não respondeu. Vou te dar a oportunidade. Marketing é acreditável de PIS e COFINS? Eu não respondi a pergunta de $1 milhão, porque eu cobro $1 milhão para responder essa pergunta. Bom, então... Brincadeira, vamos lá. Eu entendo que sim, tá? Que o marketing é, sim, insumo para uma atividade que é 100% online. Tá? Vou além. Dependendo do marketing, o marketing de jogo responsável, para mim, ele está acima de qualquer questionamento. Por quê? Porque a gente está falando de uma obrigação regulatória. Difícil de diferenciar. Né? Perfeito. A questão do marketing em geral é como você demonstra que aquilo é um insumo. E aí você tem, na verdade, estudos econômicos que são feitos para você mostrar a correlação entre o investimento de marketing e o aumento de receita. E aí você entra numa outra discussão mais complexa ainda, que é o seguinte, tudo bem, mas e o que é que isso funciona para o marketing de aquisição? E para o de branding, que não reflete? Como é que funciona?
Tá? Mas eu ainda acho que o grande argumento não é a correlação do investimento com o aumento de receita, mas sim com o fato de a gente estar falando de uma operação 100% online, onde, se eu não tiver investimento de marketing, o cliente não sabe nem que eu existo. Ele não vai passar na frente da minha loja. Eu posso aqui te dar um testemunho que nós, como operadores das loterias da Loterge, durante quase 30 anos, a Ebara tinha obrigação contratual de investir um percentual determinado de marketing. Invariavelmente, todas as fiscalizações da Receita Federal, nós éramos autuados que não reconheciam as despesas de marketing, e nós tínhamos que apresentar os contratos e estabelecer que era uma obrigação contratual. Exatamente. Na maioria das vezes a gente revertia, mas nós tivemos que judicializar algumas vezes, porque a Receita não entendia e era. E, especialmente, lá os contratos estabeleciam que você tinha que investir no mínimo 10% de marketing, e, às vezes, por questões de mercado, a gente era obrigado a ultrapassar. E o que ultrapassava, eles não reconheciam. Então, era uma confusão gigantesca. Se eu não me engano, da última vez que a gente falou desse assunto, você falou do caso do Ebara, eu fui estudar. Se eu não me engano, ele aconteceu antes do parecer normativo. Foi. Tá? Hoje, com o parecer normativo, os critérios para crédito de PIS e COFINS, eles são um pouco mais claros. Tá? A grande dificuldade que a gente tem aqui é, primeiro, mostrar a correlação, né, entre... Ou seja, normalmente, o conceito de insumo para receita é necessariamente o seguinte, é uma visão industrial. Eu entro numa linha de produção com insumo e me sai um produto. Então, a gente tem que mostrar em serviços que não é produto, é receita. É uma briga interessante, mas o meu entendimento, como eu disse lá no Rio de Janeiro, é que, sim, investimento de marketing dá direito a crédito. Como é que a gente trabalha isso, tá, com os nossos clientes, com quem a gente faz esse tipo de assessoria? A gente faz uma classificação das despesas de marketing. Então, despesas que têm um risco menor e despesas que têm um risco maior. Doutora Simone, sem querer gerar nenhum tipo de constrangimento pelo seu passado brilhante aí na SPA, pré-SPA, né? Foi dito que a SPA não está reconhecendo promoção comercial para empresas de bet. Infelizmente, nós não temos, pelo menos que eu tenha visto, não temos nenhum representante da SPA aqui. Seria bom que, se eles estivessem, porque a legislação da Lotex estabeleceu a second chance, a segunda chance da loteria instantânea, e, entre aspas, está escrito lá que tem que ser uma promoção comercial. Está estabelecido na legislação feita pela CEAI, que foi a antiga SPA, da utilização da segunda chance na raspadinha, com sorteios televisivos, e parte disso revertido em premiação como promoção comercial. Então, ou é desconhecimento de causa, e o secretário já declarou que ele não tem tempo para cuidar de loteria, ele está cuidando de operação de bet, talvez seja por isso que a gente esteja passando por esse desafio da gente não poder com que as empresas legalizadas promovam os seus produtos. As loterias, eu acho que não tem vedação. O problema é só com relação às loterias em geral, né, que não sejam apostas de cota fixa. Por quê? Nós temos respostas em e-mail, eu tenho de clientes que queriam fazer promoção, e a resposta foi, neste momento, não estão sendo autorizadas promoções comerciais de agentes operadores de apostas de cota fixa. Porque existe um decreto, eu não me recordo o número agora, que fala que não pode ter promoção comercial em bebidas, cigarro e jogos de azar. Só que esse decreto ele é muito antigo. Nessa época, 1973. E não é justo que todas as empresas do Brasil possam fazer, claro, cigarro, bebida. Se bem tem esse problema também, que acaba entrando na linha do imposto seletivo. É o imposto segundo pelas externalidades negativas. Só que a própria portaria 1231, ela fala que pode ter tanto programa de recompensa como promoções comerciais. Mas se qualquer agente operador pedir autorização, não vai ser analisado. Hoje em dia o pessoal está fazendo como programa de recompensa. Programa de recompensa, mas a promoção que envolve sorteios, isso não pode fazer. Doutor Vitoldo, prometo que é a última para você.
Vou falar de retroatividade tributária. Eu chamei disso de Operação Arapuca, né? Porque você monta a Arapuca e depois o cara cai lá na frente sem saber. E você trouxe, eu acho que um termo que é legal, que é a questão da surpresa. Eu acho que nós podemos chamar de Kinder Ovo, né? Que cada dia vem uma surpresa diferente. Você não acha que essa sinalização da retroatividade vai implodir todos os M&As e toda a possibilidade de quem não veio utilizar um M&A como uma oportunidade de mercado, como acontece no mundo inteiro? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é, o próprio governo disse, lá atrás, eu não me lembro o termo que eles usaram, aqueles 6 meses que eles estabeleceram, era o tempo de adequação, Sandbox. mas ele usou um termo que era um tempo de adequação. Você tinha 6 meses para... Período de adequação. Período de adequação, período de transição. Então, o próprio governo disse, olha que empresa, vocês têm 6 meses para vocês o que vocês imaginarem fazer neste mercado. O governo sinalizou para as empresas que já estavam no mercado que ele tinha um período de tolerância. Como é que agora ele pura e simplesmente disse o seguinte, olha, o que eu disse não vale mais nada, tá? Vale, a partir de agora, o que eu quero que isso possa prevalecer. Não é meio um contrassenso isso? E se ele tivesse dito lá atrás que, para uma empresa se regulamentar, ela tinha que pagar 18% ou 24%, é legítimo, não estou tirando a legitimidade. Eu estou tirando a legitimidade do timing da coisa, tá? Porque se ele diz que vai ter retroatividade e que vai ter 24% de imposto, amigão, vem quem quer. Agora, chamar todo mundo para Arapuca e depois jogar a gaiola em cima, você não acha que é meio desleal com o mercado? Eu vou por partes, Hamilton. Primeiro, eu acho uma maldade você comparar com o Kinder Ovo, porque o meu filho às vezes gosta da surpresa que vem dentro do Kinder Ovo. Então já é uma puta sacanagem você comparar com o Kinder Ovo, porque o Kinder Ovo traz coisas que são bacanas, pelo menos para criança. Cara, assim, tem um princípio geral de direito que proíbe o comportamento contraditório. Tá? Ele não é necessariamente aplicado ao direito público, mas eu estou tratando isso como um princípio geral de direito. Isso é um termo dos mais antigos do Rio de Janeiro, tipo eu ou você, isso é uma crocodilagem. Né? Cara, isso é um absurdo fazer um negócio desse. Então, falando de M&A, cara, se eu tivesse um M&A, se eu sou gringo e tenho um M&A para assinar amanhã com uma empresa que já estava aqui, falar, irmão, está suspenso até segunda ordem. Já de cara. Olha só, a mera notícia, a especulação de que isso pode acontecer, já bota assim, ei pá, peraí, senta aqui que a gente tem que reavaliar isso aqui, vamos ver um plano B. Meu irmão, quanto é que você teria para pagar? Cara, essa discussão, eu não tenho a menor dúvida que ela começa a acontecer no momento em que aventam essa possibilidade. Tá? Em relação à contradição, é muito. E está dentro daquilo que eu falei. As pessoas imaginavam, elas foram chamadas com a ideia de que a gente estava passando uma borracha naquilo. Entendeu? Eu vou dar nome aqui, só para facilitar o exemplo. Vou usar a Bet365, que é a maior do mundo, é um exemplo fácil. Vou usar a NetBet, que é uma das grandes empresas do mundo e que decidiu não vir. Tá? Então, vamos lá. A Bet365 está aqui. Vamos tributar para trás? Pum! Esculachou a Bet365. A NetBet não veio. Bom, não tem como pegar ela porque ela está lá fora. Se ela esperar 5 anos, prescreve tudo, ela pode vir daqui a 5 anos sem tomar esse prejuízo. Você entende que assim, você começa a entende? Você começa a privilegiar um cara que tomou a decisão de não vir, enquanto que o outro que veio, pagou, está gerando emprego, está pagando imposto, esse aqui eu vou esculachar. Cara, um troço que não tem... meu Deus do céu. De novo, nem tudo se aplica ao direito público, mas quando a gente pensa sobre isso com a ótica das relações humanas, irmão, é por isso que o nego sai no tapa na rua, porque isso é sacanagem.
O sacanagem que eu estou usando, porque terminologicamente é a única palavra que eu consigo. Eu não posso dizer que é uma... ele é um pulha. Não tem condição, não traduz, entendeu? Deixa eu... Lançou uma marca relativamente nova, mas que já estava operando há algum tempo no Brasil também, né? Através de uma outra marca, mas a tecnologia de base e tudo, Sim. referindo-se à grande mídia, né? Já estava operando há pelo menos 7 anos no Brasil, né? Sim, é verdade. Bom, deixa eu encerrar aqui. Vou fazer uma consideração final própria e depois passo para vocês. Uma pergunta. Desculpa. Lógico. Boa tarde. A pergunta é Luiz Felipe. A planilha ficou bem clara, né, com relação às informações, né, de carga tributária nas BETs. Mas a gente sabe que a partir do ano que vem, em 2026, começam os testes de implantação da reforma tributária. O CBS, que logo vai ser substituído pelo PIS e COFINS. A pergunta é, como é que ficaria? Você tem ideia de como vai ficar a carga tributária depois que foi implantados os novos impostos? Olha, a expectativa... deixa eu dar 2 passos para trás, vamos lá. Explicar um pouquinho. Vai ter a reforma tributária, a gente vai deixar de ter PIS, COFINS, ISS e ISS, vai ter CBS e IBS. Em teoria, eu boto esse em teoria em maiúsculo e negrito, esses tributos vão permitir créditos sem restrição, né? Ou seja, vai ser um IVA, né? um modelo de IVA, de Imposto de Valor Adicionado, em que você pode se creditar de todas as suas aquisições. Se isso se confirmar, se de fato for um IVA, a gente espera que, é claro que depende da estrutura de custo de cada empresa, mas o impacto pode até ser positivo, sem considerar o seletivo. Tá? Por quê? Porque aí eu não vou ter mais essa discussão que o Hamilton perguntou, isso aqui dá crédito de PIS e COFINS, isso aqui não dá crédito de PIS e COFINS, não, tudo vai dar crédito. E você vai poder, no final das contas, pagar só sobre o valor adicionado. O grande problema da reforma é o seletivo, tá? O que chamam imposto do pecado, porque falaram que vão incluir as empresas de aposta e ninguém disse o percentual. E a gente viu que o apetite está grande. E aí existe uma coisa que não me parece haver só uma sanha arrecadatória do governo em relação às BETs. Me parece, às vezes, haver um interesse de sabotar as BETs, de inviabilizar a operação. E isso me preocupa quando a gente fala de imposto seletivo. Deixa eu fazer um arremate do seletivo. A esposa desse menino aqui, cara, brigou combativamente lá na Receita contra o seletivo. Foi uma das pessoas mais combativas nesse sentido. Viajou, não foi uma, nem 2, nem 3 vezes, não. A Milton está ali balançando a cabeça. O trabalho que ela fez foi excepcional. Mas nem sempre a gente consegue o resultado que a gente espera, né? Finalizado, então, prezados. Agradeço, então, a fazer todo esse pessoal que esteve aqui, deixa eu né, fazer Vitor? um arremate? Claro. Quando eu dei start lá na Abra Jogo, a Abra Jogo começou numa conversa absolutamente informal. Eu, Luciana, que está sentada ali, Braulio, que não está aqui hoje, e o deputado Evandro Roman. Você lembra disso, Luciana? Por que vocês não montam uma associação para poder ajudar a organizar essas audiências públicas e seminário e tal? Beleza, a gente montou a associação, fizemos o primeiro evento, foi uma audiência pública, Luiz Felipe falou na audiência pública, veio gente de tudo quanto é lugar do mundo falar lá, foi muito legal. Fizemos, então, um seminário lá no Rio. Thomas é um fundador, estava lá. Estou vendo ali Cardama, Flávio, Hamilton estava lá. Luiz Felipe não veio porque foi fazer uma palestra não sei onde, algo mais importante para a carreira dele, né? Mas por que eu estou falando isso tudo? Eu sempre tive muito carinho e muita vontade de ver a Abra Jogo
cara, superar cada dia os seus limites e ficar cada vez maior. Depois do meu acidente, no ano passado, muita gente sabe, outros não, eu passei 8 meses em casa, cadeira de roda, muleta. Isso atrasou a minha vida pessoal e profissional de uma maneira que é difícil quantificar. O fato é, eu hoje olho para a Abrajogo, olho para o potencial dela, e eu não tenho nenhuma dúvida de que hoje eu sou o grande entrave para que a Abrajogo possa seguir os passos, em função da minha falta de tempo e falta de capacidade de coordenar tudo que se acumulou na minha vida. Então, hoje, possivelmente, é a última vez que eu vou falar como presidente da Abrajogo. Cargo esse que eu espero, de verdade, que Ana Helena possa assumir e tocar a Abrajogo daqui para frente. Ana Bárbara junto com ela. Eu devo cair para a diretoria jurídica, alguma coisa assim, para poder continuar dando pitaco e apurrinhando a vida dos outros, mas, efetivamente, eu espero que elas consigam, através da Abrajogo, tratorizar esses malefícios e esses senões todos que a gente está vivenciando hoje em dia. Então tá bem. Só vou fazer um último agradecimento que não pode ser deixado de... A gente não pode esquecer a Audi, que hoje vai conseguir dormir tranquila, conseguiu organizar tudo. Hoje, 4h30 da manhã, ela falava comigo. Então hoje tu vai poder dormir, eu acho, tranquila, Audi. Fica tranquila que deu tudo certo. O evento, sem dúvida, foi um sucesso. Você viu que o fim que está piscando aqui, ele foi aumentando de tamanho, né? Assim, daqui a pouco... Muito obrigada. Eu peço, por favor, que vocês fiquem de pé para fazer uma foto.